Boa noite, gente, tudo bom? Boa noite, uma semana sem nós nos vermos, Verdade, a né? semana passada a gente acabou não fazendo, né? Sim, verdade. E aí nós estamos hoje voltando aí com a nossa live semanal, onde nós colocamos perguntas, né? Perguntas que geralmente nos fazem. Olá, Rose, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Rose. E a pergunta que nós colocamos foi: você procrastina? Sim. Né? Fala um pouquinho, assim, muitos clientes que eu atendo mesmo, vêm sempre com essa questão de procrastinação. E aí o Kleber perguntando aí, fazendo perguntas para mim, né? Nós acabamos chegando nessa pergunta. Você procrastina? Então coloca aí para mim que sim ou não. Cheguei cedo, aí a Rose colocou aqui, cheguei cedo sem procrastinar, maravilha. Eu vou pedir para o Kleber trazer a percepção dele de procrastinação, e aí eu vou trazer a percepção das técnicas, né? De algumas técnicas que falam sobre procrastinação e até crenças, né? Então, para poder auxiliar, né? Se você tá entrando nesse padrão, né, de procrastinar. Procrastinar ou será que é quando eu penso você que não procrastino e estou procrastinando? O que é procrastinar? É quando você precisa tomar algumas decisões, tomar alguns passos e você deixa para amanhã, deixa para depois, acha que não é hoje. E acorda de manhã cedo com aquela convicção de que hoje eu falo com o chefe, hoje eu converso com a minha mulher, hoje eu falo com o meu marido, hoje eu falo com meu filho, hoje eu vou lá comprar e você acaba não fazendo. Deixa para amanhã, deixa para depois. E isso, às vezes, a gente pode acontecer isso conosco. E você, de repente, um dia ou outro, você decidir fazer algo e não conseguir. Mas quando isso começa a virar a rotina na sua vida, isso começa a te paralisar, né? Aí você tem que se perguntar, por que eu não estou conseguindo tomar essas decisões? É falta de coragem? Não quero me aborrecer... Né? E a gente observa, né? Quando a gente começa a deixar para amanhã, amanhã não chega nunca, né? E você não resolve as coisas, aí tua vida fica parada esperando que você tome a decisão, tome o próximo passo, né? Isso deixa a gente bem e frustrado, porque depois que você fala e se prontifica a tomar uma atitude e não toma por alguma procrastinação, isso depois você acaba se culpando, acaba se aborrecendo, por que eu não consegui? Mas tem saídas para isso, né, Ana Paula? Sim, é bem legal. É bem legal o conceito. Eu pedi para o Kleber trazer um conceito dele sobre procrastinação. Por quê? Porque o Kleber não é terapeuta e não trabalha todo dia com terapia, né, atendendo e tal. E essa versão que ele trouxe é a versão, assim, que 99,9% das pessoas trazem. É a versão popular. O senso comum, né? Versão popular. O senso comum da procrastinação é quando você deixa para amanhã aquilo que deveria fazer hoje, né? Então, se a gente falar em procrastinar, é exatamente isso. Deixar para amanhã, deixar para depois, deixar para mais tarde, deixar para o mês que vem, adiar aquilo que eu deveria fazer hoje, eu deveria fazer agora, ou que seria melhor para mim se eu fizesse agora. Então, esse é o conceito de procrastinação. A questão é quando nós me incluo, né, procrastinamos sem perceber que isso está acontecendo, quando nós deixamos para depois a partir de um disfarce, tá? Essa é que é a questão mais delicada da procrastinação. Por isso que eu falei que algumas pessoas podem procrastinar sem perceber que estão procrastinando. E um exemplo bem clássico disso é o perfeccionismo. O perfeccionismo, em alguns momentos, é procrastinação disfarçada. Por exemplo, eu ainda não fui porque eu ainda não desenvolvi o melhor projeto, ainda não fiz o melhor currículo, ainda não fiz o melhor curso, ainda não encontrei as palavras adequadas para esse diálogo, ainda não percebi o quanto eu posso falar com mais suavidade. Então, aí é porque você dá uma desculpa de ser melhor, de fazer da melhor forma, com o perfeccionismo. Então, isso é uma grande armadilha para adiar.
Essa é a grande armadilha da procrastinação. É quando a gente disfarça tentando ser o melhor, ou fazer o melhor, ou desenvolver o melhor, e na verdade é apenas um adiamento, né? Seria adiamento. Um outro ponto importante também, que as pessoas às vezes não se dão conta, é que procrastinar é quando você também impede um movimento de ação, um movimento de energia. Então, só o fato de você, por exemplo, planejar, escrever, pensar em algo que você escolhe fazer, deseja fazer, sonha fazer, idealiza fazer, você está criando um movimento de ação energético. E esse movimento de ação energético, ele é até muito mais importante, às vezes, do que até a ação propriamente dita. Porque o fato de você criar esse movimento, alguns momentos na nossa vida, traz a sincronicidade. Sabe aquela coisa? Estar no lugar certo, com a pessoa certa. E aí, quando você vai ver, tudo acontece, tudo se movimenta e as coisas ocorrem e você fala, nossa, mas aconteceu tão rápido, porque você se colocou em movimento de ação. Então, agir, colocar sem deixar para depois, às vezes não é nenhuma fala. Por isso que o perfeccionismo pode ser um grande ato de procrastinar. Às vezes o próprio movimento de ação, de falar com alguém, de assistir um filme, de escrever algo no papel, de falar o que eu estou sonhando hoje, já cria toda a ação. Dentro da técnica que eu falo bastante, que é o Theta Healing, a gente fala muito em manifestar, em criar manifestações, né? E para manifestar, a gente fala muito em fazer a lista. Por quê? Porque quando você escreve o que você deseja manifestar, você está criando ação, movimento de ação energético. E ali você já começa também a até se questionar com quem falar, não falar. Então, o movimento de ação, ele está sendo criado ali, e já está fazendo um movimento da ausência do deixar para depois. Porque quando a gente fica só na divagação e não parte para a ação, o movimento, e esse movimento envolve movimento energético, movimento físico e movimento emocional. Então, quando alguém procrastina, então por isso que a pergunta, né? Será que você está procrastinando? Você pode estar procrastinando em energia, você pode estar procrastinando em ação, em movimento, né? De atividade, né? Até física, né? De fazer. E você pode estar procrastinando emocionalmente. Então, a gente colocaria, por exemplo, assim, para lives, né? Quem gosta de falar a respeito. Você procrastina emocionalmente? Você procrastina energeticamente? Você procrastina fisicamente? Né? Então, são 3 movimentos de procrastinação. Aí fica uma pergunta para vocês. Você tem procrastinado? Responde aí pra gente, né? Porque às vezes a gente procrastina em uma coisa e não percebe que procrastina em outra. E como que a gente muda isso? Bom, primeiro, eu escolhi hoje, como amanhã eu vou dar a formação de Theta Healing, né? Estamos aí numa semana de Theta Healing. Amanhã eu vou dar a formação de Digging do Theta Healing. Sou instrutora Master Science, para quem não sabe. Então eu vou falar um pouco sobre as crenças, porque tem algumas crenças que para a procrastinação é o que você tem que tirar. Então, assim, até começar a perceber as suas afirmações. Então, afirmações do tipo: estou velho demais. Estou cansado demais. Isso não é para mim. O meu tempo já passou. Isso é muito difícil. Somente quando eu souber tal coisa, devo fazer tal coisa. Tá vendo o perfeccionismo aí, né? Então, essas crenças de cara, ou essas afirmações, porque nós afirmamos aquilo que acreditamos, né? De forma consciente ou inconsciente, já vai alimentar o seu procrastinador interno. Porque todos nós temos um, viu, gente?
Estou procrastinando nos 3. Vamos lá trabalhar isso, Hermínia. Vamos marcar uma consulta, vamos marcar uma sessão, né? Porque procrastinar em um ou outro, a gente até rebola. Nos 3, a gente precisa olhar com mais profundidade. Então, olha, essas afirmações que eu trouxe para vocês, por isso que eu falei pro Kleber, passa a tua percepção, já é o que alimenta o procrastinador interno, sabe? E isso acontece com várias áreas da nossa vida. Por exemplo, isso pode estar acontecendo com o exercício físico, de você fazer exercício. Eu tô aí com a vitamina D baixa, né? De não pegar tanto sol durante a pandemia, agora já tá mudando tudo. Isso pode acontecer com ações de trabalho, isso pode acontecer com ações de relacionamentos, e aí de relacionamentos pode ser com a sua família, pode ser de relacionamento a 2, pode ser de relacionamento com seus filhos, pode ser de relacionamento com o dinheiro, né? Então vamos trazer, por exemplo, uma procrastinação com relação a dinheiro, uma crença, uma afirmação que pode te atrapalhar com relação a dinheiro. Você falar, isso é caro demais para mim. Quando eu falo isso é caro demais para mim, eu impeço 2 ações de cara. Primeira ação energética do universo me dar uma possibilidade de receber. Segunda ação de um movimento meu de criar mais dinheiro. Seja num novo trabalho, seja numa nova atividade, né? Seja criando mesmo uma possibilidade de ganhar mais para aquilo. Então isso já alimenta o procrastinador financeiro. E aqui a gente não tá falando compra e vê o que dá, se endivida. Não é nada disso. Porque aí é outras crenças. É, né? Verdade. Vamos devagar quando... Né? A gente tá falando assim, o fato de eu afirmar isso é caro demais e é impossível para mim, eu já estou impedindo, criando um movimento de paralisação. Outro exemplo, procrastinador familiar. Você consegue lembrar de algum? Eu já tenho que aqui. Você lembre, você tem memória melhor que a minha. Meu amor. Procrastinador familiar. Então eu vou falar assim, nós somos mães, né? Eu sou mãe. Então procrastinador familiar é quando você precisa ter um posicionamento com o seu filho, principalmente se ele é adolescente, né? Sim. Que exige da gente um movimento. Você fala, hoje ainda não é o momento de eu falar isso, hoje não é a hora. Vou esperar o momento certo. Então, você alimenta o procrastinador do diálogo familiar. Vou esperar o momento certo. Por quê? Antes disso, você deve parar e sentir. É o momento de eu falar, eu estou bem para conversar agora. Porque o momento certo é quando eu estou bem. Eu estou bem para conversar agora, eu estou centrada, eu estou equilibrada. Estou. Então eu posso conversar. Posso conversar com amorosidade, posso conversar com bondade, posso conversar com posicionamento, com tom de voz brando, sem brigar, sem precisar procrastinar esse diálogo que às vezes é necessário, principalmente com adolescente. Vou fazer uma pergunta. Aí você acabou de colocar, né? A pessoa fala, se pergunta se você está bem, né? Se está equilibrada. E se a pessoa nunca vai dizer sim para ela mesma? Se isso aí já não é um motivo para ela se... terapia. Não é verdade? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, hoje eu não estou equilibrada para falar com ele. Tudo hoje bem, não, hoje eu não estou legal. Então a pessoa vai criando, na verdade, barreiras para também não estar... Aí precisa de terapia, gente, por favor. Precisa de terapia. Nenhum dia eu tô equilibrada. Porque eu tô dizendo que eu tô descabelada, desequilibrada, que não dá pra conversar, viu? Não pense que é porque eu sou terapeuta que eu tô sempre 100%. Que tem muita coisa por trás disso. Pode ter muita coisa por trás disso, né? Eu gosto de contar história. Adoro contar história, né? Eu controlo o meu tempo aí. Teve um dia, assim, meu irmão, não vou contar muitos detalhes, mas meu irmão estava em plena separação e ele fez umas coisas lá que me deixou meio brava com os posicionamentos que ele teve, que ele me envolveu, o Kleber sabe. E aí ele ligou pra mim e falou, vamos conversar. Eu falei, hoje não. Por quê? Porque hoje eu não tô bem. Não acho que o que você falou foi certo. E tô brava, tô com raiva de você. E eu fui bem honesta com ele. Hoje eu tô brava com você. Se eu conversar com você hoje, eu posso te falar algo que eu me arrependa depois, ou que te machuque, e que não seja a conversa mais adequada. Hoje eu não posso conversar. Preciso de uns 3, 4 dias.
Passou 2 dias, eu tava bem. Porque eu conheço o meu limite, eu medito, eu faço os meus, como brincam, né? Eu faço as minhas autoterapias, né? Que eles brincam com os meus parangolé energéticos. E aí, em 2 dias, eu pedi pra ele 4 dias. Em 2 dias eu tava bem. E a gente conversou e foi uma conversa maravilhosa. E eu precisava de um posicionamento, ou seja, eu precisava desse diálogo familiar que não dava pra adiar mais do que uma semana. Porque precisavam algumas posições e eu precisava me posicionar com ele. Enquanto irmã, enquanto amiga, enquanto parceira de vida, enquanto tudo, enquanto inspiração, enquanto orgulho que eu tenho com ele como meu irmão. Então eu precisava. Mas naquele dia eu não estava bem. E realmente eu estava muito brava, com muita raiva dele. Se qualquer coisa que eu falasse para ele naquele dia, eu podia depois me arrepender. Porque essa não sou eu. Né? Então, o discernimento de saber quando eu não tô bem também é uma grande sabedoria. Aí não é procrastinação, aí é sabedoria. Então a gente precisa entender que é uma linha tênue também entre a sabedoria e o procrastinar. Um exemplo, eu já atendi pessoas que falam assim, não, eu preciso terminar a faculdade A para poder me candidatar a tal cargo. Agora eu preciso fazer a pós-graduação. Agora eu preciso fazer o mestrado. Agora eu preciso fazer o curso extra. E nunca se candidata. Isso é aquilo que eu falei no início. Perfeccionismo disfarçado de procrastinação. Aí precisa de terapia, né? Tanto que a gente no caso é o contrário, né? Procrastinação disfarçada de perfeccionismo. Procrastinação disfarçada. Isso, gratidão. Disfarçada de perfeccionismo. Por quê? Por que eu não posso tentar e me colocar a serviço, me colocar... O não eu já tenho. Se eu já estou disposta a fazer até um mestrado daquilo, eu já tenho um não. Eu posso me candidatar à vaga. E como aconteceu depois com a minha cliente, depois que a gente fez a terapia, ela se candidatou antes de ter lá o mestrado e ela ganhou a vaga. E ela se destacou, porque foi a que foi melhor na entrevista, foi a que estava muito melhor preparada emocionalmente, porque aí ela já estava empoderada. Tava com mais atitude, Tava com mais atitude e ela ficou com o cargo, né? E até adiou o mestrado, tá? O MBA dela, ela até adiou e vai começar agora. Então, olha que interessante isso. A gente pode. Crenças que alimentam o procrastinador no trabalho, no ambiente de trabalho, tá? Crenças que alimentam o procrastinador no ambiente de trabalho. Eu não sou boa o suficiente, eu não sei o suficiente, eu sou obrigada a aprender mais, eu preciso aprender mais para me posicionar ou para solicitar um aumento. Posso falar uma? Claro que pode. O chefe não vai aceitar. O chefe não vai aceitar, perfeito, o chefe não vai aceitar, essa é ótima, não vai me ouvir, tá? Então essas são crenças que alimentam o procrastinador no trabalho. Alguns exemplos. Um outro exemplo que eu vejo muito, né? Que são crenças que alimentam o procrastinador terapeuta. Uau, vamos lá. Essa é boa, né? Porque tem muitos profissionais hoje, muitas pessoas hoje que estão entrando na área terapêutica, né? Eu mesmo formo vários. E que aí procrastina o terapeuta que é dentro de você, o curador, o transformador. Não vou nem usar esse termo terapeuta e curador, vou usar o termo transformador, porque nós que somos terapeutas, nós transformamos vidas. Esse é o nosso objetivo, né? E todo mundo tem um transformador dentro de si para transformar alguém. Você tem algo que você pode inspirar alguma pessoa. Por isso que todo mundo é um terapeuta nato, profissional ou não. Então, olha o que alimenta o procrastinador terapeuta. A pessoa não está preparada para escutar o que eu vou falar. Ela não acredita no que eu faço. Ninguém da minha família acredita no que eu faço. Um outro exemplo. A pessoa precisa acreditar em energia, ou acreditar em espírito, ou ter uma religião diferente da minha, para que eu possa oferecer ou falar o que eu faço para ela. Não digo nem oferecer o serviço, falar sobre o que eu faço com ela. Eu não tenho esse procrastinador terapeuta, nunca tive nessa minha área da vida. Tanto que eu já atendi pessoas das profissões mais variadas. Até um pastor, não vou citar a igreja nem nada, um pastor de uma igreja extremamente
extremamente radical no ponto de vista de muitas pessoas, eu já atendi, porque eu não tinha isso nessa crença, não tinha essa crença. Então, eu estou para transformar a vida de pessoas. A pessoa que estiver buscando uma transformação na sua vida, eu estou aqui à disposição para auxiliá-la no meu melhor. Então, crenças que a pessoa não vai me ouvir, ela precisa acreditar no mesmo que eu acredito, ela precisa ter a mesma religião que a minha, ela precisa pensar em energia como eu penso, minha família nunca vai aceitar o que eu faço. Tudo isso é crença que alimenta o procrastinador terapeuta. Olha pra gente ter uma ideia do que tem aí nesse universo. Ah, não, aquela pessoa ela é resistente demais. Meus primeiros clientes de terapia que eu testei, eles eram todos meus amigos da área de tecnologia, que achavam que tudo que eu fazia era mais completa bobagem. Maluquice pura, né? Pura! Meu, você é muito holística para ser da área de tecnologia. Para quem não sabe, minha primeira formação foi na área de TI, trabalhei muitos anos aí em educação com tecnologia. Foram os melhores testes que eu fiz, porque eles não acreditavam nada do que eu fazia. Então, quer dizer, se funcionasse alguma coisa neles, imagina como não ia ser em quem confiasse, em quem acreditasse, em quem tivesse aberto. Eles estavam completamente fechados para o que eu estava fazendo. Hoje, alguns são meus clientes há muito tempo, alguns viraram alunos meus, olha que coisa mais fantástica. Então, são crenças que quando a gente tira, ou aí faz cursos, as sessões de Theta Healing, ou principalmente, se você ainda não vai fazer isso, para de afirmar. Fica na presença do que você está afirmando e muda a sua afirmação. Só aí vai fazer uma diferença fantástica na sua vida e fantástica nessa linha do procrastinador. Cristiane, seja bem-vinda, Denis, Lúcia, Áurea, minha querida, sejam muito bem-vindos todos aqui. Então, olha lá, a minha família não acredita no que eu faço. Minha família ainda não conhece o que eu faço. Você já troca. Minha família ainda não experimentou os resultados do que eu faço. Então, de cara, se você começa a mudar a afirmação, as crenças que estão ali na superfície, porque nós temos crenças mais profundas, né? Aquelas que estão na superfície, elas já começam a ser beneficiadas e serem alteradas. Então, para não alimentar o seu procrastinador, identifique suas afirmações, veja onde você está procrastinando e já comece a mudar as afirmações. E se está procrastinando demais em muitas áreas, em muitos segmentos, entre em contato com a gente. Marca uma sessão comigo, porque o Kleber não atende. Eu fico com ela, faço só dar um suporte. Né? Marca uma sessão, vem participar de um curso, vem participar de uma palestra, vem participar de um evento, conversa com a gente. Mas já faz a mudança na sua vida, começa agora. Então, não procrastine. Não procrastine, é isso que eu ia falar. Participação aí. Já começa a mudar as afirmações agora, tá bom? Quer Isso colocar aí. mais alguma coisa? Não, tá ótimo, está aprovadíssimo. Muito boa a sua live. Muito bom, Gostei. minha live. Então, um beijo grande pra vocês. Nos encontramos na próxima semana sem procrastinação. Sem procrastinação, hein, gente? Por favor. Tchau, tchau. Tchau. Um grande abraço para quem nos acompanhou.